Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de muito debate e estudo, a revisão do Plano Diretor de São Paulo foi adiada e só deve ser votada na Câmara Municipal depois da Páscoa. Hoje eu entrevisto o vereador de São Paulo, Aurélio Nomura, do PSDB, que está em seu 4º mandato na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada, vereador, por estar conosco. Bom, vereador, mas assim, houve muito debate desse plano diretor desde que o projeto foi encaminhado no ano passado, foi em setembro, é isso? Setembro, exatamente. E 45 audiências públicas, tudo para desvendar a complexidade de uma revisão de um plano diretor de uma mega cidade como São Paulo. Agora, adiar mais uma vez, vereador? Precisa de mais adiamento, mais debate? O que explica ter jogado para frente mais uma vez? Bom, boa noite, Maria Lídia. Para mim, preliminarmente, é um prazer muito grande aqui comparecer. Na realidade, foram realizadas 50 audiências públicas. 50 audiências, sendo que a última ocorreu com mais de 2.000 pessoas no NBI. Nós temos ainda, para essa semana, mais 8 audiências públicas, 4 temáticas e 4 em cada ponto da cidade de São Paulo. É muito importante que nós possamos debater, discutir, porque dada a complexidade que nós temos do plano diretor e que se pretende ele ser um marco para o planejamento dos próximos 10 anos da cidade, há necessidade de nós debatermos e detalhar. Agora, vereador, assim, tem que ter um limite. Né? Dentro do razoável, o senhor então está dizendo, são 50, tiveram mais 8, e aprofundando, tanta gente interessada, mas de qualquer forma tem que ter um paradeiro, isso para votação, estabelecer um limite? Não, eu acredito que depois da Páscoa nós vamos encontrar a condição, nós vamos ter outros substitutivos, os vereadores estão apresentando emendas, sugestões, e a partir daí deve haver uma consolidação e a partir daí nós vamos colocar em votação. Para você ter uma ideia, mudou muito o plano diretor. O que foi apresentado, o projeto original apresentado pelo prefeito, sofreu inúmeras alterações e fantásticas, como por exemplo aquela limitação com relação à construção nos eixos do metrô, dos ônibus e dos trens. Reduziu-se, chegou-se à conclusão que metade era o suficiente. Hoje fala-se também em 2 tipos de ZEIs, que é zonas especiais para construção social, com a finalidade social. Então criou-se um novo zonamento, um ZERS, que vai até 3 salários mínimos, e ZERS 2 de 3 salários mínimos a 10 salários mínimos. Certo. Agora, isso que o senhor falou daquela região dos corredores, eu estava vendo hoje uma informação de que as imobiliárias, essas pessoas que são responsáveis pelos grandes empreendimentos, que já mais da metade desses empreendimentos, lançamentos recentes, estão exatamente já em direção a esses corredores, em função do que vai ser uma grande atração para o paulistano, uma vez aprovado o novo plano diretor. Então tem a limitação para o número das edificações, para evitar excesso de adensamento, até populacional. Sim. E também agora entra a polêmica da altura dos espigões, dessas edificações. Eu li, inclusive, artigos de arquitetos, urbanistas, gente importante que estuda a cidade. Há quem seja favorável aos espigões de muitos andares e, como o próprio Nabil Nobuk, que esteve aqui, que é favorável a edificações de, no máximo, até 8 pavimentos. Como é que o senhor vê isso? Vai chegar a um ponto médio? O que deve ser aprovado? Na realidade, o que se pretende é que, nesses grandes eixos que eu havia mencionado, o potencial vai ser 4 vezes o tamanho do terreno. Pretende-se limitar o gabarito para 8 andares para o miolo dos bairros. Agora, fala-se e está se estudando, e pode ser lógica a questão, que quando um bairro tiver mais de 50% ou 70% já de ocupação de prédios, aí não haveria a necessidade de você limitar, mesmo porque que se pretende limitar o tamanho, a altura dos prédios, porque existem muitos bairros onde a principal característica ainda são de residências.
residências unifamiliares. Então, é aí que falou o prefeito Haddad que ninguém quer transformar São Paulo assim num grande, num Itaim Bibi, onde as pessoas não conseguem sair das suas garagens, tem tanta gente, tanto carro, tudo isso. A limitação foi colocada nesse sentido de evitar um excesso? Exatamente. E nós entendemos que isso precisa ser colocado não agora na votação do plano diretor estratégico, e sim regional, quando nós formos discutir a situação de cada subprefeitura. Aí, localmente, você como cidadão, você como morador dessa subprefeitura, você vai responder para essa questão se você quer um maior adensamento ou que esse adensamento se limite a uma altura de, no máximo, 8 andares. Agora, uma outra questão. Esse novo plano, ele propõe 25% de área de São Paulo como zona ruralista. Eu gostaria que o senhor explicasse se essa é a melhor saída para a questão da preservação das áreas verdes. Na realidade, são uma série de fatores. Eu acho que dentro dessa colocação de se estimular a agricultura, eu acho extremamente importante, desde que se venha com a agricultura orgânica, que é fundamental a importância que nós possamos avançar nessa questão. Mas eu acho que a coisa principal é a criação dos serviços prestados ao meio ambiente. Aí a pessoa deixaria de pagar o IPTU e receberia também pela preservação, né, ao cultivar um pedaço apenas da sua propriedade. Como estímulo. Como estímulo. E isso favoreceria a preservação, a manutenção, principalmente nos mananciais, que cada dia a mais os proprietários se sentem desestimulados a manter aquela gleba naquele tamanho e com uma série de dificuldades com relação, no caso, dos agricultores. Eles têm uma série de dificuldades e a agricultura natural vem aí a resolver esse problema, porque você não vai plantar com agrotóxico, você tem uma série de metodologia que leva efetivamente a essa preservação tão importante para a nossa cidade. Como é que o senhor avalia? O senhor, assim, o grupo de vereadores do seu partido, como que vocês avaliam assim, essa revisão do plano diretor? Enxerga avanços palpáveis ou apenas um plano tímido? Não, eu acho que nós avançamos bastante, mesmo porque esse plano diretor necessitava de uma revisão, já existia na própria revisão, no próprio escopo, que 5 anos após a publicação deveria haver uma revisão. Não foi possível, se protelou até o momento de hoje, até 2013, pelo prefeito Fernando, que houve a necessidade e sentiu a problemática. E agora nós estamos avançando e avançando bastante. Eu acredito que nós estamos atualizando as ações e o que se pretende para a cidade de São Paulo. Eu agradeço muito a sua entrevista, vereador. Uma boa noite e torcendo para que a votação realmente saia antes da Copa. Com certeza, isso você pode contar comigo. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Estela.